Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre O Mal-Estar da Civilização, que é um livro do Freud que ele lançou em 1929 e 30. Bom, o livro Mal-Estar da Civilização, do Freud, que ele lança em 1929 e 30, é um livro que ficou desconhecido durante muito tempo, mas é um livro que nos últimos anos, eu diria nos últimos 20 anos, de 1900 final da década de 90, dos anos 2000 para cá, ele foi bem utilizado. E esses termos mal-estar, esse termo ficou muito usado nos últimos tempos por outros estudiosos de outras áreas. O que significa mal-estar, né? Mal-estar seria um desconforto, algo que incomoda. Então o homem tem um mal-estar. E o mal-estar refere-se à civilização. O que é civilização? Civilização é a cultura. Nós podemos substituir a palavra civilização por cultura, né? Porque a civilização está muito ligado com o processo cultural. Tudo aquilo que o homem cria são as criações humanas, são as regras, as normas, a produção cultural humana. E essa produção cultural humana é que determina o comportamento humano, o que significa ser civilizado ou não, ou selvagem. Então, nós temos então o mal-estar da civilização, um desconforto que existe no homem. Desde o início do aparecimento do homem, o homem tem que renunciar os seus próprios instintos e os seus desejos, não é? Para viver em civilização, para viver em sociedade, num processo cultural aceitável, não é? Porque se nós não tivermos esse processo cultural que criam regras e essas normas todas, possivelmente o homem viveria instintivamente no sentido biológico do termo, e onde seus desejos não teriam controle. Então, quanto mais nós temos leis e regras, isso limita o homem devido às consequências que podem surgir disso. É lógico que tem certas pessoas que recusam-se a viver nesse processo cultural, e todas as pessoas que recusam as condições culturais, ele vai partir para um lado de psicose, recusando os freios culturais, né? Então, todo indivíduo que recusa os freios culturais, ele entra na área do puro desejo. E no puro desejo sexual, o instinto, que é biológico, de necessidades, ele está indo para a área da psicose. O neurótico, que é o indivíduo que se baseia nas questões culturais, que é o sujeito mais normal que nós temos, né? Aquele que vive de acordo com as regras sociais, ele aceita as regras sociais, no entanto, ele se frustra com ela, ele vai ter elementos e desejos recalcados nele, porque nem tudo que ele deseja ele pode realizar. Então ele renuncia os seus desejos para viver em sociedade. E isso traz um mal-estar, isso traz um recalque, isso traz repressão, não é? Então nós vamos ter o ser humano, para viver em sociedade, ele vai ter que renunciar esses desejos e esses instintos. Então veja aí que eu estou estabelecendo uma diferença entre desejo, que é sexual e que leva ao movimento para o prazer, e o instinto, que é um movimento biológico de necessidades. Então o instinto
são necessidades biológicas de sobrevivência, como dormir, como comer, beber, defecar. Todas essas regras são regras e instintos biológicos. Nós nascemos com essas necessidades biológicas. Então, quando nós falamos em instintos, nós estamos falando em biologia, né? Quando nós falamos em desejo, nós estamos falando em sexualidade, prazer, né? Então, por exemplo, meu instinto determina que eu tenha fome. Então, meu instinto é fome. Mas o desejo de comer algo da cozinha japonesa é prazer. Veja, o instinto está ligado à necessidade e o desejo está ligado ao prazer. Então, nós temos dois movimentos diferentes aí. Mas o desejo, ele também carrega consigo traços do instinto. Por quê? Porque ele também tem uma condição biológica que é a relação sexual para perpetuar a espécie. Então, o desejo tem essa ambiguidade. Ele é tanto instinto como prazer. Ele é tanto biológico como algo da nossa sexualidade também. Ele carrega os dois, mas principalmente ele é para o prazer, não é? Enfim, então o mal-estar da civilização vai narrar essas condições. Por que nós somos tão infelizes e por que nós procuramos, nós seres humanos procuramos tanto a felicidade? E por que nós somos tão infelizes? Nós lutamos toda a nossa vida para ser feliz. Então, nesse livro, Freud vai sair daquela condição clínica e vai buscar no meio social esta relação. Então, ele vai falar por 3 motivos o homem não é feliz, portanto ele é infeliz. O primeiro motivo que ele descreve no livro, o homem é infeliz porque ele não consegue dominar a natureza. Nós não dominamos a natureza. Existem fenômenos naturais que nós não conseguimos prever e ele destrói muitas coisas sem nós, seres humanos, conseguirmos controlar. Nós não temos capacidade de controlar um furacão, um terremoto, um maremoto, um cometa, fenômenos que acontecem naturais, nós não conseguimos controlar. Então o homem sofre com esse descontrole, né? Então, uma das condições que Freud narra nesse livro é a incapacidade que nós temos de controlar a natureza. Segundo motivo, nós não sabemos envelhecer. Nós, seres humanos, envelhecemos e nós lutamos e durante muito tempo nós queremos ter a fonte da juventude, a imortalidade. E nós envelhecemos, nosso corpo envelhece, nós não aceitamos esse envelhecimento. Isso também nos deixa muito infelizes, né? Tanto que existem, ao longo dos séculos, pessoas que procuram desenvolver essa imortalidade, elixires e técnicas para a imortalidade. Então nós não conseguimos e não sabemos envelhecer. Nosso corpo vai envelhecendo, vai perdendo as habilidades e o envelhecimento é uma das coisas que mais nos entristece. O terceiro ponto desse livro, que fala que nós somos infelizes e procuramos a felicidade, mas somos infelizes, é o outro. O outro é a sociedade, é tudo aquilo que está à nossa volta. Então, o outro é aquele que me torna social, mas nós detestamos o outro, nós odiamos o outro. Nós precisamos do outro para viver em sociedade, mas nós não toleramos mais o outro. E isso nos deixa infelizes. Então, nos dias de hoje, nós não procuramos mais a felicidade. Nós procuramos sim coisas que
que nos deixam menos infelizes já nos satisfaz. Essa procura pela felicidade diminuiu a essa categoria. Procuramos as coisas que nos deixam menos infelizes. Então nós estamos passando por um processo de queda das representações sociais, do simbolismo humano. E isso abre portas para o surgimento de movimentos que são conservadores e movimentos fascistas. Bom, mas isso já é uma discussão para os próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou tentar buscar entender esse movimento global que tem hoje sobre o fascismo, que Freud narra em basicamente 3 livros. Um de 1921, que é a Psicologia das Massas, que eu já fiz um vídeo, procura aí, procure, que eu sugiro que você veja Psicologia das Massas, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Depois nós temos O Futuro de uma Ilusão e depois O Mal-Estar da Civilização. Então esses 3, 21 foi a Psicologia das Massas e Análise do Eu. 25 e 26 foi o livro Futuro de uma Ilusão. E 29 e 30, Mal-Estar da Civilização. Então nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou procurar falar com vocês sobre o fascismo, o crescimento do fascismo no mundo, porque estão se falando muito sobre fascismo e nós vamos tentar associar com Freud. Até lá!